O SCP-174 é uma criatura da classe Euclídeo, que precisa ser contido dentro de uma unidade de armazenamento que fica no Site 19. Para poder tirar ele da contenção, precisa da aprovação de 2 funcionários de nível 4 que estejam familiarizados com a entidade. E também, se prefere usar pessoas com mais resistência mental para interagir com ele. Todos, sem exceção que entrarem em contato com a criatura, devem passar por avaliação psicológica. Aqueles que mostrarem tendências obsessivas ou protetoras com o SCP devem ser tratados com amnésicos classe B e monitorados por 3 dias. Depois do incidente 174-A, a criatura e a câmara de contenção dele devem ser monitorados o tempo todo por câmeras de vídeo, e qualquer coisa anormal precisa ser relatada em algum superior. Além disso, um sistema de GPS deve ser instalado no próprio SCP para agilizar a recuperação caso ele seja roubado ou fuja. O 174 é uma espécie de boneco ventríloco de madeira que mede 53 centímetros da cabeça aos pés, com roupas um tanto esfarrapadas e danos leves em várias partes do corpo. A julgar pelo estilo e estado de conservação, ele data do início do século XX. Os olhos e a boca podem ser manipulados por meio de um mecanismo dentro da língua. Quando observamos ele pela visão periférica, podemos ver que o SCP sempre está olhando diretamente para a pessoa com uma expressão de saudade ou tristeza. Mas quando olham diretamente para ele, essa expressão anômala não é vista. Observar a criatura indiretamente, como um espelho ou em um feed de vídeo ao vivo, parece aumentar a probabilidade desse efeito se aparecer. Funcionários que estão próximo a ele sentem um sentimento de tristeza ou simpatia pela criatura, mas não conseguem explicar qualquer razão para esse sentimento. A exposição prolongada pode levar o pessoal a imaginar coisas. Aqueles com resistência psíquica baixa vão, em alguns casos, começar a agir como se o SCP fosse um ser vivo. Por exemplo, colocando-lhe no colo como se fosse um bebê. Quando o SCP está em suas mãos, disseram sentir um desejo de conversar com ele, dizendo que ele está sozinho e precisa de companhia. Também vai começar a falar pelo 174 e a manipular suas expressões como se fosse um boneco. Ao falar pela figura, a voz da pessoa vai ter um tom infantil e agudo. Gravações feitas com microfone de alta sensibilidade determinaram que em nenhum momento a própria figura realmente fala ou faz qualquer ruído perceptível. Independentemente da experiência da pessoa, o ato será quase perfeito, como um show de ventríloco. A conversa vai rapidamente se mover em direção a uma discussão do estado emocional da criatura, particularmente em relação ao seu passado, na maioria dos casos levando a uma história de como ela foi abandonada ou maltratada. Nenhuma história foi repetida e, portanto, se houver alguma história verdadeira, não sabemos. Os pesquisadores teorizaram que o 174 pode ter habilidades telepáticas de baixo nível, já que cada história parece ser baseada no tema diferente de cada pessoa. Depois desse ponto, as pessoas vão mostrar um grande afeto pelo 174 e tentarão protegê-lo de pessoas que se aproximarem demais ou tentarem interagir com ele, em alguns casos com força letal. Alguns geralmente se referem a ele como seu bebê. Usam alguns termos carinhosos, mesmo depois do SCP e da pessoa terem sido separados, e em pelo menos um caso o efeito não passou por 2 semanas. Não se sabe se o efeito teria diminuído, porque essa mesma pessoa foi morta por causa da falta de motivos para um estudo mais aprofundado. Depois que estão completamente isolados do 174, ficaram paranoicos quanto à segurança dele e frequentemente vão sofrer um colapso mental parecido ao de uma mãe separada das suas crianças. Amnésicos de classe B, ou mais fortes, demonstraram ser eficazes na cura tanto dos efeitos obsessivos quanto na maioria de qualquer trauma mental. No entanto, quase todos os que se submetem a esse tratamento se queixam de ter sentimentos de perda e podem se tornar depressivos. Adendo 174-1. Registro de experiência. Cobaia mulher, 21 anos, sem histórico de crimes violentos. A cobaia recebeu a ordem de colocar o SCP em suas mãos, e depois de alguns segundos de hesitação, ela faz.
Depois de alguns segundos, ela inicia uma conversa com ele. Depois de aproximadamente 2 minutos, ela pergunta ao 174 o que aconteceu com você. Momento em que a mulher começa a fazer ventriloquia e a criatura começa a recontar uma história de como foi deixado para trás e danificado em um incêndio em casa e depois descartado por o seu dono original. Uma nota importante é que os registros da cobaia indicam que a casa dela foi vítima de um incêndio criminoso anos antes. No mesmo momento, ela começa a consolar o SCP. Quando os guardas entram na cela, com as armas levantadas, a cobaia recua para o canto da cela, segurando o SCP e sussurrando para ele algumas palavras que não foram captadas pelo microfone. Os guardas conseguem tirar o SCP dos braços dela e a deixam na cela. Nesse ponto, ela grita que eles pegaram o seu bebê e começa a socar e chutar a porta em uma tentativa inútil de fugir. Nesse ponto, o doutor responsável pelo teste ordenou que o experimento fosse acabado. A cobaia foi morta, depois que as tentativas de acalmá-la falharam. Esse experimento foi um dos primeiros que foram feitos, antes de saber que os amnésicos funcionavam. Adendo 2, sobre esse mesmo incidente, o doutor responsável pelo teste anterior entrou na unidade de armazenamento 7 para encontrar o SCP, sentado no chão, ao lado da sua cela de contenção, olhando diretamente para a porta de entrada principal. A porta da unidade foi lacrada então, e nenhum acesso foi registrado na semana anterior. Depois de ser colocado de novo na contenção, a videovigilância foi instalada como precaução para futuras fugas, e uma unidade de rastreamento GPS foi colocada no SCP.